Uma questão muito boa de bioquímica, ao qual a gente vai estar respondendo ela aqui e também dando uma revisão bacana para você que vai prestar a prova do Enem. Então, vem comigo. O arroz e o feijão formam um par perfeito, pois fornecem energia, aminoácidos e diversos nutrientes. O que falta em um deles pode ser encontrado no outro. Por exemplo, o arroz é pobre no aminoácido lisina, que é encontrado em abundância no feijão. E o aminoácido metionina é abundante no arroz e pouco encontrado no feijão. A tabela seguinte apresenta informações nutricionais desses dois alimentos. Então vamos lá. A questão fala sobre aminoácidos. O que inicialmente você precisa saber para responder esse tipo de questão, levando em consideração também que a interpretação das opções e da tabela que se encontra nela também pode te levar a marcar a opção correta. Mas esse não é o foco aqui é você aprender o conteúdo, tá? Então não esquece disso. Proteínas são polímeros de aminoácidos. O que seria um polímero? Polímero é um sequenciamento de unidades que se repetem. Então, por exemplo, proteínas são polímeros de aminoácidos. Polissacarídeos são polímeros de glicose. Polissacarídeo, que no caso é um carboidrato. Já se eu estivesse falando de lipídio, lipídio não é um polissacarídeo, ele é feito por duas estruturas, que é o glicerol e o ácido graxo. Mas proteínas em si são polímeros de aminoácidos. Existem aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. O que isso quer dizer? Que existem aminoácidos que seu corpo produz, que eu considero aminoácidos não essenciais, e aminoácidos que você precisa adquirir na sua alimentação, que eu classifico como aminoácidos essenciais. Patrick, qual é a fórmula do aminoácido? Essa daqui é a fórmula de um aminoácido. O aminoácido tem um grupo amina, tá? Tem um radical, que varia de aminoácido para aminoácido, e tem um grupo carboxila. E tem também um hidrogênio. Esse carbono aqui é um carbono quiral, porque está ligado a 4 estruturas diferentes. O que é que diferencia uma proteína da outra? É bom você anotar. A diferença de uma proteína para outra está no tipo de aminoácido que ela possui, na sequência de aminoácido que ela possui e na quantidade de aminoácidos que ela possui. Então, tipo, sequência e quantidades de aminoácidos podem variar de proteína para proteína. Em se tratando de proteína propriamente dita, ela vai ter várias funções. A proteína é um tipo de componente orgânico mais abundante no teu corpo e literalmente todo e qualquer tipo de característica que você possua está ligado diretamente às suas proteínas, que tem função estrutural, função energética, função enzimática, função hormonal, função imunológica e diversas outras funções que elas possuem. Então não tem essa de você ter proteína daquilo ou proteína daquilo. O que você faz quando você se alimenta é adquirir aminoácidos que seu corpo não produz. E um detalhe importante, você não armazena aminoácidos, tá? Você não armazena aminoácidos. Aminoácidos são importantes para a produção de proteínas. Aquele aminoácido que você tem lá em excesso, ou ele vai ser metabolizado e de repente ser convertido em ureia, ou ele, por exemplo, pode entrar dentro de alguma via glicolítica e esse aminoácido pode ser convertido, por exemplo, em uma molécula de glicose, no processo que nós chamamos de gliconeogênese. Aonde eu quero chegar? Que seu corpo não armazena aminoácidos. Então aqui são informações que vão servir para você responder qualquer outro tipo de questão. Mas bora para essa questão aqui. Perdão. Então ele coloca aqui a tabela, né? Calorias, aí coloca calorias de 1 colher de sopa de arroz e a caloria de 1 colher de sopa de feijão. Aí aqui vai calorias, carboidratos, proteínas, lipídios e o colesterol. Colesterol é um tipo de lipídio, tá? Então vamos lá. A partir das informações contidas no texto e na tabela, conclui-se que
Os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos que os do feijão. Cara, é uma opção totalmente surreal isso. O que é que quer dizer nutritivo? É com relação à quantidade de carboidrato que possui? Se você olhar aqui para, por exemplo, para o arroz, ele tem menos carboidrato do que o feijão. Então, dessa forma, o carboidrato ele seria menos nutritivo do que o feijão, e não mais como coloca na opção. Então, a opção A já está descartada. O arroz é mais calórico que o feijão, por conter maior quantidade de lipídios. Beleza, se você olhar aqui, logo em calorias, você vai perceber que o arroz tem menos calorias que o feijão, e não mais, tá? Então isso aí já matava aí se você observasse a quantidade de calorias. Então também está incorreta, beleza? As proteínas do arroz têm a mesma composição de aminoácidos que a do feijão. Como eu acabei de explicar, o que diferencia as proteínas é o tipo, a quantidade e a sequência. E o próprio enunciado ele já coloca que existem aminoácidos que tem no arroz que são pobres no feijão. E tem aminoácidos que tem no feijão que são pobres no arroz. Então essa opção aqui também estaria errada. Aí aqui vem, a combinação de arroz com feijão contém energia e nutrientes e é pobre em colesterol. Se você olhar aqui, ó, zero colesterol, zero colesterol. E o próprio texto diz que a combinação de arroz e feijão forma um par perfeito. Então perceba que é uma questão que você poderia fazer por eliminação, mas o ideal seria você saber disso que eu falei para vocês, tá? Portanto, a letra D é a opção correta. 2 colheres de arroz e 3 de feijão são menos calóricas que 3 colheres de arroz e 2 de feijão. Só basta você olhar aqui a tabela e você fazer o cálculo que você vai perceber que isso não é verdade, tá? Portanto, letra D, opção correta, ok? Deixa aí alguma dúvida que você tenha ficado com relação a esse assunto aqui nos comentários que eu respondo todas, tá? E claro, seu like é muito importante aqui no desenvolvimento de vídeos aqui no canal. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!